Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Jeremias, no capítulo 18, e no versículo 18, que diz assim: E disseram, vinde e maquinamos contra Jeremias, porque a lei não faltará ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde e firámo-los com a língua e não atendemos nenhuma de suas palavras. Então aqui, irmãos, aqui a gente vê o povo de Israel, que é um povo rebelde, que esse povo não creu em nosso Senhor Jesus Cristo desde o princípio. Então Jeremias agora vem com uma palavra para eles, dizendo que era para eles consertar os caminhos deles, que o Senhor não estava se agradando do que eles faziam idolatria a outros deuses, ofereciam seus filhos em sacrifício ao demônio Baal, misericórdia, e hoje a gente não vê que é diferente. Hoje a gente vê bruxos, feiticeiros que também fazem as escondidas, oferecem seus filhos também em nossos tempos, né, que também é a mesma coisa, oferecendo a Baal. E Jeremias vem pedindo o conserto do povo de Israel. E o que eles fazem? Vamos maquinar contra Jeremias. Vamos pegar a lei, porque ele não é maior que sacerdote, ele não é maior que os escribas, e o conselho que tem palavras sábias. Então, eles não tinham temor de ninguém, até porque quando você não conhece nada sobre a palavra de Deus, aquele que não conhece, que não tem temor, que não é filho, ele não tá nem aí, ele não tem noção da consequência de que essa pessoa vai sofrer, aleluia, Jesus, por ter se levantado contra um servo de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente não faz nada para a pessoa, mas como a pessoa não serve a Deus, o que acontece? Quando Deus te abençoa, quando Deus te prospera, quando você não era um nada, e de repente, aquela pessoa que tinha uma casa boa, que tinha sua família, tudo, mas não serve a Deus, ela não consegue acreditar, aleluia, Jesus, como é que você prosperou dessa forma? Eles não entendem que é o nosso Deus que nos abençoa, que nos prospera, que nos abençoa com o nosso casamento, nos abençoa com uma casa boa, até para aluguel, um carro, né, a nossa casa própria mesmo. Eles não entendem, porque eles não conhecem nada sobre o nosso Deus. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós sabemos o quanto o Senhor tem nos abençoado, mas nós sabemos também o quanto nós temos padecido nas provações, porque toda provação que nós passamos, o Senhor nos traz uma recompensa por termos conseguido passar essa prova. Jó é um grande exemplo disso. Nunca esqueça do livro de Jó. Nunca esqueça da vida de Jó. Quando você estiver passando por prova, lembra de Jó. A prova, ninguém conseguiu passar uma prova tão grande como Jó. E depois o que aconteceu? O Senhor recompensou de uma forma tremenda tudo que ele tinha, o Senhor deu em dobro. Tudo que ele tinha. Se ele era rico, ele ficou mais rico ainda. Só a quantidade de filhos que ele teve foi a mesma quantidade. E mesmo assim o Senhor honrou, dizendo que não havia, no tempo de Jó, mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Então, quando nós estamos passando por prova, irmão, lembra de Jó. E é isso que o ímpio não entende. É isso que o gentil lá fora, que outrora nós éramos também,
não entende isso. Aí eles se levantam contra a vida da gente, por quê? Porque o inimigo, ele consegue achar uma brecha de inveja tão grande na vida dessas pessoas, que ele consegue manipular a vida dessa pessoa, até para fazer uma obra de bruxaria para você. Mas Deus é tão fiel, irmãos. Pelo menos comigo ele me mostra em sonho. Ele não é profeta, ele mostra em sonhos para mim. Então eu já me levanto, eu sonho e já acordo. Eu já me levanto repreendendo de manhã, eu já levanto um jejum para quebrar isso. E Deus é tão fiel que ele mostra um outro sonho lutando contra o inimigo e vencendo o inimigo. Então a gente passa lutas espirituais, lutas materiais, e aí depois vem a recompensa. E a gente começa a prosperar e eles não entendem. E assim, Jeremias, aleluia, Jesus, pediu que houvesse uma mudança. Porque se eles mudassem o mau caminho deles, aleluia, Jesus, eles iam ser abençoados. Mas o que aconteceu? Eles se rebelaram contra Deus. Ele disse, vamos matá-lo. Porque é mentira o que Jeremias está dizendo. Então o Senhor pede para Jeremias fazer um vaso de oleiro e levar um vaso de oleiro, né? E proferir palavras agora para eles. Que agora o Senhor traria fome, praga, violência, morte, destruição para eles, porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Então todo aquele que está na bruxaria, está na feitiçaria, está roubando, está matando, está traindo sua esposa, aquele que é solteiro está aí fornicando, tendo relação com tudo e com todos, seja homem, seja mulher, o avarento que só pensa em dinheiro. Então esses daí, os mentirosos, os feiticeiros, todos esses estão destinados ao fogo do inferno. Mas ainda existe uma chance para quem está ouvindo isso. Se arrepende, pede perdão a Deus, porque enquanto a vida ainda há tempo de se arrepender, pedir perdão a Deus, procurar uma igreja e aceitar Jesus e receber, aleluia, Jesus, a sua salvação, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória, meu Deus. Então existe ainda uma esperança para minha e para a tua vida. Nós, aleluia, Jesus, que cometemos pecados que não é para a morte, aleluia, Jesus, nos arrependemos todos os dias, mas existe o pecado que é para a morte. Esse, a pessoa está totalmente dominada pelo pecado da morte e acaba indo para a morte. Mas nós, por mais que nós pecamos, pecados, mas que ainda é para a vida porque se arrependemos. Então, se você se arrepender dos seus pecados e abandonar seus caminhos, aleluia, Jesus, você tem chance de salvação, sim, mas é necessário que você se arrependa e pare de fazer o que você está fazendo, aleluia, Jesus. E assim eu entrego essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.